From our archives, the Billy Graham Classics. Agora eu quero que você abra comigo em Mateus, no capítulo 26, começando no versículo 36. Então Jesus vai a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E ele levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste, muito triste. Então disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, orai e vigiai comigo. E ele foi a um lugar mais distante e caiu sobre o seu próprio rosto e orou dizendo: ó meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, não como eu quero, mas como tu queres, que seja feita a tua vontade. Veja este quadro, são as últimas 24 horas da vida de Cristo e foi o período mais negro da história de todo o mundo. E aqui encontramos um incidente nas últimas horas da vida de Cristo, que quero que pensemos essa noite e vejamos que aplicação prática temos em nossas próprias vidas e no mundo em que vivemos. Muitas pessoas me escrevem e eles dizem que não entendemos o Evangelho, não entendemos o que você quer dizer, receber a Cristo ou nascer de novo, mas eu acho que mais pessoas escrevem para mim e dizem, e eles não entendem porque Cristo teve que morrer na cruz para que sejamos salvos. Eles não entendem as horas escuras do Getsêmani. Eles não entendem porque Cristo deu sua vida voluntariamente. Eles não entendem porque ele suportou a vergonha da cruz. Eles não entendem todas as frases da Bíblia que falam sobre o sangue de Jesus Cristo nas Escrituras. Você encontra a frase, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. E as pessoas se revoltam porque não gostam disso. E se perguntam por que isso está na Bíblia e por que tanta ênfase colocada sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo. Bem, esta noite, quero que vejamos que estas últimas 24 horas na vida de Cristo foram as mais escuras da história da humanidade. E ainda esta escuridão estava antes do amanhecer. E eu quero acreditar que a história se repete. E quando o mundo chega naquele momento de desespero, aquele momento em que está prestes a explodir, naquele momento em que parece não haver solução, naquele momento em que o sol nascer, o reino de Deus virá, porque temos a promessa nas Escrituras de que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, está voltando a esta terra novamente. E ele vai estabelecer o seu reino, e então será atendida a oração que ele fez do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas antes do julgamento, antes da coroa, antes o reino, antes da vitória, tem que vir o sofrimento, tem que vir a cruz. E antes que você possa compartilhar da vitória de Cristo, antes que você possa ter uma nova vida aqui e agora, antes que você possa ir para o céu, antes que você possa reivindicar a promessa de que algum dia reinaremos com Cristo, você também deve vir para a cruz. Você também deve suportar a humildade do arrependimento do pecado. Você também deve vir na fé simples e ficar ao pé daquela cruz e receber o Salvador que se dispôs a ir para a cruz. E eu quero nessa noite que você veja que antes dele morrer, ele teve a última ceia com os seus discípulos no cenáculo. E eles foram agora para o Monte das Oliveiras, ao pé do monte. E agora eles estão em um jardim chamado Getsêmani. E Jesus deixa 8 de seus discípulos nos arredores do jardim. E ele leva 3 com eles, Pedro, Tiago e João. Ele vai um pouco mais longe no jardim e diz a estes 3 discípulos para vigiar e orar. E então ele sai a um tiro de pedra mais adiante e cai prostrado no chão e começa a oração agonizante. E antes de terminar, a Bíblia diz que ele estava suando gotas de sangue. Que agonia! Que oração Cristo deve ter feito naquela noite. Muitas vezes nas Escrituras você encontra Cristo orando a noite toda.
E se Cristo teve que orar a noite toda, imagine nós, agora em 1958, com os nossos problemas raciais, com os nossos problemas do comunismo, com os nossos problemas da criminalidade que se agrava a cada dia que passa, com todos os problemas sociais que enfrentamos no mundo e os problemas pessoais e os problemas dos pecados, nós, os americanos, não estamos orando, não estamos invocando a Deus, não estamos dando a nossa boca para o serviço de interceder, estamos com o coração longe de Deus, porque quando o nosso presidente dos Estados Unidos fez uma proclamação para um dia de oração, outro dia, você não leu muito sobre isso. Poucas igrejas observaram muito pouco e muitas poucas pessoas passaram algum tempo em oração, no dia de oração, quando o presidente disse que precisamos invocar a Deus, o povo não invocou. Não poderíamos nos chamar de uma nação cristã esta noite. Existem os cristãos que vivem na América e as influências cristãs foram sentidas nesse país, mas hoje somos pagãos. País pagão, estamos longe de Deus, temos muita religião, lindas igrejas, mas nossos corações estão longe de Deus. Não estamos gastando tempo em oração. A hora mais negra da história destas últimas 24 horas da vida de Cristo. Estamos vivendo hoje, vivendo à beira do próprio inferno, vivendo à beira da aniquilação e não estamos orando, não estamos invocando a Deus e Jesus orou e agonizou até suores e gotas de sangue saírem de sua transpiração naquela noite. Jesus orou uma misteriosa oração, uma oração incomum, uma oração estranha, e ele disse: Deus, se for possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. E o que ele quis dizer com essa oração? Porque quando você oferece um cálice de remédio a uma criança, ela o recebe. Mas o que Jesus quis dizer naquela noite foi por causa do cálice amargo que foi oferecido a ele. E ele pede ao Pai. E eu quero que você veja esta noite. Ele sabia, Jesus, que a cruz estava sempre diante dele, a sombra da cruz. Desde o dia em que ele estava em seu batismo na tentação, as bodas de Canaã, quando ele disse que as minhas horas ainda não chegaram, quando a multidão queria que ele fosse feito rei e o exaltaram, na hora da transfiguração, quando ele falou com Elias e Moisés, ele sabia que deveria morrer. Ele ensinou a seus discípulos que ele deveria ir para a cruz, porque ele havia lido nas Escrituras do Antigo Testamento sobre o sofrimento do Messias, que devia suportar a sombra da cruz, estava sempre diante dele, o tempo todo. Ele sabia que tinha que ir para a cruz e pagar pelos nossos pecados, para que fôssemos salvos. Mas aqui era a hora final. A taça do sofrimento era amarga para entendermos a química, a fórmula da mistura do copo naquela noite. Eu quero que olhemos profundamente. Por um momento, quero que vejamos e analisemos e quero que vejamos o quanto Cristo suportou para que fôssemos perdoados de nossos pecados, para que pudéssemos ir para o céu, para que pudéssemos ter a esperança da solução dos nossos problemas. Primeiro, o primeiro elemento. Naquele copo havia a dor física dos homens que morrem mortes terríveis, homens que morreram queimados em fogueiras, homens que morreram e sofreram dores físicas, mas a morte na cruz foi algo ainda pior do que tudo isso. A morte na cruz é considerada a pior tortura possível que um homem pode suportar. Porque primeiro despojavam o homem da cintura para cima e depois as mãos eram colocadas juntas e eles eram ali completamente golpeados por chicotes de couros com pelotas em suas pontas e estava ali aços, chumbo, pedras embutidas naquelas tiras de couro e eles batiam nas costas deles até que suas costas ficassem tiras.
E muitas vezes o chicote daqueles, quando batiam no rosto, arrancavam seus olhos pela órbita, ou pegavam em seus dentes, e muitas vezes a morte seguia apenas para a flagelação. Flagelações que foram dadas por grandes homens musculosos. Jesus suportou esse tipo de açoitamento para você e para mim. Então, eles levavam uma coroa de espinhos e colocaram ali, afiados, em sua testa, e o seu rosto sangrou, enquanto eles arrancavam a barba do seu rosto. Então eles cuspiram na cara de Jesus, até ficar coberto da cabeça aos pés com a saliva daquele povo que odiava. Ódio, preconceito, intolerância. Ali estava tudo aquilo ali expresso pelo coração humano contra Cristo. Cristo não foi morto por Roma ou por Israel. A Bíblia nos diz que Cristo foi crucificado por você e por mim. Meus pecados e seus pecados, Cristo foi crucificado. Nós participamos de tudo isso, todo o ódio da humanidade. Nós vimos nesses últimos dias terroristas pegar bananas de dinamite e jogar contra pessoas, explodindo sinagogas, só para expressar seu ódio. Que Deus tenha misericórdia deles. O coração humano se expressa naquela cruz, enquanto espancavam, enquanto cuspiam, enquanto colocavam uma coroa de espinhos sobre ele, e lhes dão uma cruz de cerca de 80 quilos para ele carregar. E ele tropeça ao longo da estrada com aquela cruz, até que Simão o Cirineu teve que entrar, ajudá-lo a carregar a cruz. E tenho a certeza hoje que ele está lá no céu, está emocionado, orgulhoso pelo fato de ter ajudado a Jesus Cristo a carregar a cruz. Você ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz? Você foi um dos que colocaram os pregos nas mãos dele? Mas você diz, Billy, eu nunca colocaria um prego nas mãos de Jesus. Eu nunca pegaria e açoitaria a Cristo. Você não fez isso diretamente. Mas o seu pecado, o pecado que você cometeu hoje, ajudou Cristo a ser crucificado. Porque essas pessoas eram os nossos representantes, estavam se expressando neles. Você e eu ajudamos Jesus a ser crucificado. Ele estava ali morrendo por nossos pecados. Então eles o levaram para o Gólgota e colocaram pregos em suas mãos, rasgaram as suas mãos e os seus pés, e ele não emitiu um som sequer. Saiu da sua língua. E a sua língua estava inchada, e ele ficou pendurado horas após horas naquela cruz terrível. E então, no final, às vezes, enquanto uma pessoa estava morrendo na cruz, os pássaros vorazes, os abutres, vinham com seus bicos de ferro e picavam enquanto a pessoa estava viva. Aquilo era a cruz. E naquela noite, antes de morrer, Jesus estava de joelhos diante de Deus e dizendo: Deus, se possível, salva Billy Graham. Se possível, salva Jim Jones. Se possível, salve homens e mulheres. Veja se existe outro caminho, sem que eu tenha que suportar aquela dor. Ó Deus! Mas não havia outro meio. Havia o sofrimento que era a solidão que ele sofreu, porque Jesus foi para a cruz sozinho. Ninguém mais poderia ir com ele. Ele era o Filho de Deus. Ele era o único no universo que poderia levar todos os nossos pecados, porque ele era o Cordeiro Pascual, sendo morto desde a fundação do mundo por nós. Ele tinha em seu corpo e em sua alma a capacidade de suportar nossos pecados, porque você vê, o pecado estava contra nós. Nós nos rebelamos contra Deus e merecíamos a morte, merecíamos o julgamento e merecíamos o inferno. Mas Jesus disse: eu aceitarei o julgamento, vou levar o inferno, vou levar o sofrimento. E ele foi naquela cruz sozinho, porque só ele poderia sofrer, só ele poderia ser oferecido como um sacrifício que seria agradável a Deus e reconciliaria Deus com o homem. Então ele aguentou sozinho. Judas o estava traindo por 30 moedas de prata, cerca de $25 hoje.
Você o traiu hoje. A mentira que você contou traiu Jesus. O pensamento lascivo que você teve, a ação imoral que você fez, a trapaça que você fez nos negócios, tudo isso. Traímos Jesus. Quantas vezes nós o traímos? Nós fizemos parte disso. Somos tão culpados quanto Judas. Iremos para os mesmos lugares que Judas foi, a menos que nos arrependamos de nosso pecado e venhamos a Cristo e peçamos a Ele, perdoe-nos. Jesus morreu sozinho. Os discípulos o abandonaram. Pedro o negou. E ele está lá, sozinho, pendurado na cruz por nossos pecados. Há muitos tipos de solidão. Há a solidão da solidão. Eu estava em uma praia deserta na Índia e não vi uma pessoa por milhas e milhas naquela praia, muito bonita. Eu acho que ali está ao longo de uma vertente de coral da Índia e eu ouvi apenas a batida das ondas contra as rochas. O almirante Barnes escreveu o livro Sozinho, em que ele falou ali como passou 45 dias sozinho lá no Polo Sul, na escuridão, em uma embarcação, na solidão, sem saber se a qualquer momento poderia ser puxado para baixo por um tubarão ou um avião japonês jogaria uma bomba sobre ele. Existe aquele tipo de solidão que conhecemos, mas existem outros tipos de solidão. Existe a solidão da sociedade. As pobres criaturas que estão morando em um cortiço em Nova York essa noite, assistindo essa transmissão. Você nunca recebe uma carta, você nunca ouve uma palavra de encorajamento, você nunca sente um aperto de mão de um amigo. A sociedade rica, cujo líder vive no dinheiro, compra tudo, menos a felicidade, a alegria. A garota que veio do campo está em Nova York, em Los Angeles, essa noite, que está em busca de fama, fortuna na cidade grande e que esteve desiludida, desapontada e agora ela está sozinha. Solidão, a solidão no meio da multidão. Alguns de vocês morando sozinhos no meio da cidade grande estão essa noite com um vazio no coração. Eu quero lhes dizer algo esta noite: dê a sua vida para Jesus Cristo. E Ele pode se tornar seu amigo mais próximo do que o irmão. Ele pode estar com você em sua solidão. E então, há a solidão do sofrimento, que alguns de vocês que estão me assistindo no leito do hospital, em toda a parte da América, e você está sozinho, deitado aí. Você está aí com alguns amigos, talvez em uma cama de água, e no seu quarto está cheio de sofrimento. Uma senhora deu sua vida para Cristo há algum tempo e ela disse que eu tenho sido uma pessoa aleijada por 5 anos e estou sofrendo muito sofrimento, terrível. E ela disse, passei muitos dias sozinha, mas nunca um dia solitário de minha vida, porque Cristo entrou no meu coração. Você nunca mais terá outro dia solitário se você aceitar Jesus Cristo. Jesus também sofreu. Ele sabe o que significa o sofrimento. Ele entende. Ele sofreu o sofrimento de estar sozinho. E ele pode vir e colocar a mão em sua testa e confortá-lo. Estar ao seu lado durante aquelas horas solitárias de sofrimento. E então, há a solidão da tristeza que você esteve muitas vezes no quarto de um doente. E você viu um ente querido ser arrancado de você, e você não podia fazer nada, e seu coração foi esmagado por decepções em sua vida. Talvez o seu marido tenha deixado você por alguém lá fora, ou talvez você tenha sido deixado pelo seu namorado, e seu coração está esmagado, partido, sangrando esta noite. Jesus também sofreu. Ele teve um amigo chamado Lázaro que morreu, e ele chorou quando Lázaro, seu amigo, morreu, e ele sabe o que você está sentindo aí e agora. E ele pode limpar todas as lágrimas dos seus olhos e trazer alegria e paz em seu coração e tirar essa solidão. E então,
Há a solidão de caráter que um homem pode encontrar em uma comunidade ou uma sociedade onde ele tem que se posicionar sozinho em algumas questões morais e não é fácil ficar sozinho. Moisés teve que se posicionar sozinho. Elias no Monte Carmelo teve que ficar sozinho. Todo o país estava contra Elias e ele foi o único homem que representou Deus. E você sabe que nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, estamos em uma pequena minoria no mundo e estaremos cada vez mais sozinhos. Em alguns de nós, algum dia, terá que pagar com o seu próprio sangue e sua vida por causa da sua fé em Jesus Cristo. E você está sozinho em seu escritório. Você é o único como cristão. Você é o único que está tentando viver para Cristo no campus da escola. Você é o único em sua classe. Você é o único em sua comunidade tentando viver para Deus. E às vezes você fica desanimado e se sente sozinho. Lembraremos que quase todo mundo que Deus usou conhecia aquelas horas de solidão. E depois vem a solidão de caráter, a solidão do pecado. E tudo isto, a Bíblia diz que quando Judas traiu Jesus naquela última noite e saiu da ceia, da reunião dos discípulos, e saiu porque era noite. Lembra-te quando estavas jovem e a sua consciência era sensível? E se você mentiu, a sua consciência falou com você, mas agora tornou-se endurecida e embotada. E você conhece o remorso de muitos anos de pecado que existem. Muitos de vocês, sentados em um bar agora, desejam uma vida diferente, desejam não estar acorrentados pelos maus hábitos do pecado. Hoje à noite, e você gostaria de ser livre do pecado, mas você não pode tentar, é impossível. A solidão que o pecado causa, e você fica mais velho, mais solitário, e você vai ficando cada vez mais longe de Deus. Nada além de solidão, remorso. Você vai em frente e continua por um tempo. E a Bíblia diz que esse prazer no pecado por um tempo. Você pode se safar por um tempo. Mas quero lhes dizer uma coisa que um homem disse um dia desses. Não tenho medo de ir para o inferno. Ele disse que vai ter muita gente lá embaixo. Mas escute o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o inferno é um lugar solitário, mas não há ninguém lá. Você nem verá o diabo. Muitas pessoas têm uma ideia de que o diabo está ali, parado em uma fornalha, dando ordens, sentado em um grande escritório, comandando o inferno. Isso é uma imagem geral que as pessoas têm, mas o inferno é a separação de Deus, é escuridão, noite e escuridão e solidão. E você vai ficar sozinho. Não verá seu marido, não verá a sua mulher, não verá o seu amigo, ficará sozinho. A solidão do pecado. O pecado paga o seu salário e esmaga sua personalidade, esmaga sua vida, esmaga sua alma e acaba no inferno. Volte-se para Cristo esta noite. Arrependa-se dos seus pecados vivendo para Cristo. Deixa Cristo entrar e então o céu vai ser um lugar de comunhão, onde seus entes queridos e amigos estarão. O céu será um glorioso mundo de comunhão e amizade, e não haverá solidão no céu. A Bíblia diz que não haverá noite lá. Que esperança nós temos? Nós que conhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Sim, a Bíblia diz que Cristo sofreu sozinho. Eu pisei o lagar sozinho. Não havia pessoas comigo, disse Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro elemento amargo do cálice era a angústia mental que Jesus havia visto em Isaías, o profeta. Jesus sabia as aflições que tinha que sentir no dia seguinte, posterior àquela noite do jardim do Getsêmani. Ele sabia o que ia acontecer mentalmente, estava sofrendo a tamanha angústia, enquanto pensava no sofrimento do dia seguinte. E temos milhares de pessoas na América que estão sofrendo mentalmente,
Temos milhares de problemas psicológicos, temos milhares de pessoas em nossas instituições mentais, temos milhares de pessoas hoje que estão confusas mentalmente. Quero dizer-lhes que Jesus pode tocar sua mente se você o deixar entrar, porque milhares de nossos problemas mentais são resultado da separação de Deus, ou resultado da idolatria, resultado de colocar outras coisas em primeiro lugar diante de Deus. É isto que causa o desequilíbrio mental muitas vezes. Dê a sua vida a Cristo, coloque Jesus Cristo em primeiro lugar e eu garanto a você que Ele pode lidar com muitos dos seus problemas mentais, psicológicos, psicopáticos que enfrentamos hoje nesse país. Milhares de pessoas que estão sofrendo mentalmente aqui no Sul. São milhares de pessoas que estão sofrendo angústia nesse momento em particular. Não é apenas um problema do Sul, é um problema mundial. É o problema na Índia, não é apenas um problema do Sul. E milhares de pessoas estão examinando suas almas, examinando suas consciências, e suas mentes são torturadas. E perplexo com qual é a coisa certa e a situação mental complicada que estão vivendo. Eu vos digo, Cristo é a resposta. Venha a Cristo, venha ao pé da cruz. Deixe-o tocar sua mente, seu coração e relaxar a sua alma, seu coração. Então, conheceremos o amor por nosso semelhante que não conhece limites e amaremos nossos vizinhos, como já disse. Existem milhares de pessoas que querem obedecer à lei, mas não sabem o que é a lei. E o governo federal fala uma coisa, o governo estadual fala outra. Eles ficam confusos e tem uma tremenda confusão no problema, porque é um problema constitucional, assim como é um problema racial e é tudo confuso. E muitas pessoas estão fazendo declarações emocionais no momento quando poderíamos ir a Deus, à cruz, e Cristo traria solução para todos os nossos problemas que nos confundem. Seja qualquer problema, existe solução somente em Jesus Cristo. Você precisa de Cristo. E em quarto lugar, o quarto elemento nesse cálice amargo que Jesus estava prestes a beber, era o cálice da angústia da alma. Todos os outros, físico, dor, solidão, sua vergonha e angústia mental, não eram nada comparados ao sofrimento espiritual que Cristo estava para sofrer na cruz naquele dia. E naquela noite, ele estava pensando nisto, seu sofrimento. Foram resumidos em uma pequena palavra: pecado. Pecado porque isso, no dia seguinte, Jesus ia ser culpado pela primeira vez de assassinato e roubo e adultério e mentira e avareza e idolatria, porque ele estava indo tomar o nosso lugar de pecado. E uma nuvem iria passar entre ele e Deus. Uma nuvem pela primeira vez, e sua alma pura, justa, iria se encher de pecado. Seus pecados iriam ser lançados sobre ele. A Escritura diz que Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós que não conheceu pecado. Ele nunca teve pecado conhecido, mas ele foi feito pecado. Como sua alma deve ter estremecido, como sua alma deve ter sido abalada, como Jesus deve ter olhado com aquele poder, como ele se esgueirou e disse: ó Deus, se possível, passe este cálice de mim. Ó Deus, não quero beber este cálice se houver outra maneira de salvar os homens, se houver outra maneira de o mundo ser salvo. Suponha que um homem poderia trabalhar pela sua salvação, mas a Bíblia diz que você não pode trabalhar para a salvação. A Bíblia diz que é pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Você poderia trabalhar até os ossos fazendo boas obras, mas isso não salvará a sua alma,
Você não pode ser salvo pelas obras, porque suponha que um homem fosse muito rico, tivesse bilhões de dólares, e nessa noite, suponha que você fosse esse homem, e você desse tudo para a caridade, e desse tudo para Deus, você iria para o céu? Não, a menos que você venha para a cruz, porque você vê, se você pudesse abrir o caminho por você mesmo, pudesse trabalhar pela sua própria salvação e planejar o seu caminho para o céu, Jesus nunca morreria na cruz naquele dia. Mas Deus disse para o seu filho: não há outro caminho. Se for possível, passe de mim esse cálice. Se for possível, Deus, deixe esse cálice passar de mim esta noite. Eu não quero ter que beber, a menos que eu precise. Mas não havia outra maneira. E se eu pudesse lhe dizer outra maneira de salvação, o que seria mais fácil? Mas eu estou aqui em Charlotte, Carolina do Norte. Esta é a minha casa, foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu fui criado. Tenho orgulho dessa cidade. Eu amo este grande estado da Carolina do Norte, as montanhas, o mar. Tudo aqui é muito bonito para se viver. E eu não serei culpado traindo meus vizinhos, meus amigos. Digo a você esta noite, depois de estudar esse livro por 20 anos, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto o nome de Jesus Cristo. Não há outro caminho de salvação, exceto ao pé da cruz. E quando eu olho para aquela cruz essa noite, eu vejo 4 coisas. Eu vejo primeiro a terribilidade do pecado. E eu sei que eu sou um pecador quando olho para Cristo, morrendo em meu lugar na cruz, e percebo as coisas que fiz, que foram os meus pecados que o prenderam lá. Devo clamar: ó Deus, eu sou um pecador. Então, a segunda coisa que vejo é o maravilhoso amor de Deus. Mas Deus confirma seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Porque nós, você, eu, nos rebelamos contra Deus, nós pecamos contra Deus. Você fez coisas que você sabe que não deveria ter feito. Você ajudou até Jesus a ser crucificado. Mas apesar disso, Deus te ama. E na cruz, lá estava escrito com letras gigantescas em neon: Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe o amor de Deus, e se você tem qualquer dúvida sobre o amor de Deus, olhe para Jesus ali. Ele morreu por nós. Em terceiro lugar, naquela cruz, encontro minha completa redenção. Cristo inclinou a cabeça e disse que está acabado. Não posso acrescentar nada a isso. Não posso tirar nada de lá, da cruz. E se eu tiver que chegar ao céu, eu terei que ir para a cruz. E se eu quiser que meus pecados sejam perdoados, eu terei que ir para a cruz. E eu quero te perguntar essa noite: você já esteve na cruz? Tem certeza disso? Já se encontrou com Deus na cruz? Você pode ser um membro da melhor igreja dessa cidade, ter uma vida moral. Você pode ser uma pessoa decente. Eu não sei quem você é ou o que você fez. Isso não faz diferença de que raça você é, qual a sua nacionalidade, qual é o estado que você mora, se você é rico ou pobre, qual a educação que você tem ou se você não tem. Mas se você vier para a cruz e você diz: Billy, quão tolo você é dizer que se eu aceitar a Jesus e vir para a cruz, eu estou perdoado. Sim, você está certo. E a Bíblia diz que a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Deus disse: você diria que é tolice. Você pode ser um PhD da melhor universidade. Se você nunca se encontrou com Jesus, se você não tem paz com Deus, você terá que vir como uma criancinha, se colocar na cruz. E você não vai entender intelectualmente. Você nunca entenderá
nunca entenderá toda a expiação, nunca conseguirá fazer tudo, mas você vem com uma fé simples como de uma criança e entrega sua vida a Cristo. Você pode ser o maior empresário da Carolina do Norte, você pode ser um líder da sociedade, você pode ser um funcionário do sindicato, pode ser um trabalhador, seja quem for. Você tem que passar pela mesma porta para o reino. E Jesus disse que Ele é a porta estreita. A porta apertada é a cruz. E se você não tem certeza disso, que já renunciou ao seu pecado e recebeu a Cristo como Salvador, venha esta noite. Porque eu não vejo como qualquer pessoa poderia resistir ao amor de Deus. Muitos me perguntam, qual é o pecado imperdoável? Eu vou te contar o pecado que Deus não pode perdoar. Qualquer homem ou mulher que rejeita ao seu Filho Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados, comete o pecado imperdoável. Não resta mais sacrifício pelo perdão. Não há outro jeito, e eu te digo, meus amados amigos desta grande nação, há apenas um caminho de perdão, redenção e salvação, e é a cruz. E estou pedindo para você vir para a cruz essa noite. Receba pela fé o seu Filho Jesus Cristo. Não negligencie, não deixe para outra noite. Você pode nunca mais ter outra oportunidade, outra noite como essa. Vou pedir a todos vocês, nesse edifício, que se levantem de seus assentos. Agora, centenas de vocês apenas se levantem agora e venham. Fiquem bem aqui na frente e digam esta noite, eu quero Cristo, eu vou me identificar com Ele na cruz. Estou pronto para deixar meus pecados. Estou pronto para me entregar a Cristo. Eu quero preencher a minha vida e quero que Ele me ajude a resolver meus problemas e perdoe meus pecados e alivie meus fardos. Eu quero que Ele entre em minha vida, esteja perto de mim como um irmão. Quero que Ele entre e me ajude e me perdoe e me purifique. Estou disposto a vir conhecer Ele na cruz. Deus diz, quero te conhecer, quero te ajudar, mas só vou encontrar você e ajudá-lo em um lugar, e essa é a cruz. E pode parecer tolice dizer, levante-se da cadeira e venha. Não me pergunte como isso acontece, eu só sei. Quando um homem vem a Cristo, ele nunca mais pode ser o mesmo. Eu só sei que sua vida muda se você vem para a cruz. E eu vou pedir a você para vir agora. Centenas de vocês em todo o prédio.
Tchau.